Eu, desde que comecei minha vida pública, e já faz algum tempo, eu sempre tive uma ligação muito estreita com as prefeituras municipais, os prefeitos. Eu posso dizer mesmo que, ainda hoje, 70% daqueles municípios que votavam em mim, em 78 continuam votando em mim. Isso, para mim, é uma prova de que eu tenho a aprovação dessa atuação. E vocês sabem como é difícil um político se renovar em sucessivos mandatos como deputado. Porque o deputado, na realidade, ele não apresenta nada de concreto ao município. A não ser as ajudas aqui, depende muito também da interação com os prefeitos, com os vereadores, com a população. Entrei num partido recentemente que tinha afinidade com a minha ideologia, Partido Verde, e esse partido tem entre os seus princípios o municipalismo. Eu acredito que a federação ela tem que tratar os municípios como um ente federal e não como um time problemático, como ela tem tratado até agora. Aliás, nesse aspecto, senador João Alberto, quero elogiar a belíssima explicação que o senhor acabou de dar aqui. Eu que não conhecia detalhadamente alguns aspectos que estavam sendo questões levantadas, fiquei esclarecido. Mas quero fazer um reparo ao começo do pronunciamento do senhor, quando diz que o 1% a mais para o fundo de participação será uma despesa. Não será despesa, será investimento. Investimento. E esse dinheiro, eu sei que com realismo, com aquela coisa que caracteriza o senador Alberto, que faz dele uma das nossas mais expressivas e respeitadas lideranças, ele fala aquilo com. Ele coloca as dificuldades. As dificuldades são as mesmas que Vossa Excelência colocou. Nós vamos ter dificuldades. Mas é preciso encarar essa dificuldade de uma maneira diferente. Ao longo desses anos todos, os municípios vêm perdendo participação no bolo da receita da União. E essa perda de participação, evidentemente, ela significa uma fuga da nossa Constituição, porque ela tira a autonomia do ente municipal. Então, a marcha dos prefeitos, essa movimentação nacional dos prefeitos, ela tem, acima de tudo, o caráter, de resgatar a federação, de resgatar o sentido republicano da federação, dando aos municípios a autonomia, que eles merecem e que devem alcançar. Os municípios não podem ser pedintes, não devem mais continuar sendo pedintes de governo de Estado e de governo federal, nem mesmo de parlamentares. Os municípios têm que ser protagonistas desse processo. Esse é o meu entendimento, e dentro dessa perspectiva, eu tenho lutado e me pronunciado sempre aqui, todas as vezes que esses assuntos são levantados. Concordo plenamente com esse aumento de 1%, acho que deveria ser até maior, acho que deveríamos reter também a participação dos estados e dos municípios na divisão desses bolos funcionários, dizer que o governo federal, que tem acertado muito em determinados aspectos, ele tem errado muito na condução da política distributiva dos entes federais. Então, quando o governo, que a gente vê nos jornais, aumenta a cada mês a sua arrecadação, o fundo de participação não acompanha esse aumento real. Muitas das vezes está sendo diminuído, está sendo comido, corroído. Então, o que acontece? Quando se aumenta a taxa do COFINS, por exemplo, e se deseja incentivar determinados segmentos dentro da política industrial, no caso concreto, a indústria automobilística, você aumentou o COFINS e isentou o IPI. O que acontece com isso? O COFINS é uma taxa federal. Esse tipo de ação incide duas vezes sobre a prefeitura. Incide rapidamente, porque deixa de arrecadar o IPI, que o IPI é do fundo de participação, constituído do fundo de participação, e também as empresas encaram isso como despesa e reduzem o imposto de renda. Então isso é muito cruel com os municípios. Agora está se vendo um aumento de 20% do salário mínimo.
Nós sabemos aqui, os prefeitos e as prefeitas sabem, melhor do que eu, o que isso vai significar na folha de pagamento das prefeituras. Então, está se falando em aumentar o teto também do imposto do desconto do imposto de renda. Isso é muito bom, está todo mundo adorando isso aí. Mas isso vai diminuir a arrecadação do imposto de renda e vai diminuir o fundo de participação do Estado e do município no mesmo momento em que aumenta o salário mínimo.